Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo falando por que investir em ações que pagam no mínimo 6% de dividend yield, com a Selic pagando 3,75%. Então, caso esse conteúdo te agregue de alguma forma no seu conhecimento, considere se inscrever e deixar o like. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, vamos falar das taxas. Investimentos atrelados à Selic, a juros, que você empresta dinheiro para o governo, de alguma forma, eles têm uma tabela de IR regressiva. E como vemos aqui de 0 a 180 dias, que são 6 meses, é de 22,5%. E quanto mais tempo você estiver com um ativo que você investiu, menos será a taxa de IR aplicada àquele rendimento que você vai receber. Como vemos aqui no último caso, em mais de 720 dias, que seria mais de 2 anos, a tabela regressiva de imposto de renda já cai para 15%. Ou seja, a partir de 2 anos, 15% daquele rendimento que você obteve quando você aplicou o dinheiro irá ser recolhido pelo imposto de renda. E como estamos comparando com ações que pagam no mínimo 6% de dividend yield, os dividendos você não tem que pagar imposto. E agora eu fiz uma tabelinha mostrando a taxa Selic atual, que é 3,75%, e os prazos, como nós já vimos no slide passado, que é a tabela regressiva, que quanto mais tempo você permanece investido, a alíquota de IR é menor. Então, fazendo o cálculo aqui, visto que a taxa Selic atual é 13,75%, no primeiro exemplo, a taxa Selic atual, que é 13,75%, retirando os 22,5%, daria uma rentabilidade real de 10,65%. E já no segundo exemplo, retirando 20%, daria uma rentabilidade real de 11%. No terceiro, 11,34%. E no quarto, que é a menor taxa de IR que você irá pagar, daria 11,69% de rentabilidade real. E agora, nesse próximo slide, eu peguei uma calculadora do Banco Central e fiz uma simulação de 5 anos, do dia 23 de 4 de 2018 a dia 24 de 4 de 2023. E na simulação eu simulei um valor de R$20 mil, rendendo 100% do CDI. O CDI, para quem não sabe, é basicamente uma taxa que segue a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Ele tem uma pequena diferenciação que é quase nada, é de 0,10. Ou seja, se a taxa Selic, como vimos, está 13,75 atualmente, o CDI está rendendo 13,65. Então eu coloquei R$20 mil para render 5 anos e deu um valor percentual de 38,62%. E um valor corrigido de R$ 27.724,25. Então lembre desse número de 38,62%, que seria o acumulado desses 5 anos. E agora nesse outro slide eu vou pegar a inflação média dos últimos 5 anos também. Eu somei de 2018 a 2022 e peguei a média dos 5 anos, que deu 5,68% ao ano. Agora eu fiz uma outra tabelinha bem simples, simulando o quanto de retorno real esses R$20 mil teve. Então, como vimos lá na simulação, deu 38,62% acumulado dos 5 anos, que deu um retorno bruto médio de 7,72% ao ano. Ou seja, eu peguei esses 38,62 e dividi por 5 anos, que deu esse valor. E como o investimento é de 5 anos, como vimos na tabela regressiva, quando passa de 720 dias, a taxa de IR é de 15%. Então, retiramos 15% e o retorno anual real seria 6,56%, retirando a taxa de IR. E no slide anterior, vimos a inflação dos últimos 5 anos e a média deu 5,68% ao ano. Então, retirando a inflação média, deu um retorno final de 0,88% ao ano. Ou seja, retirando as taxas, retirando a inflação, aquele retorno bruto que parece muito grande de 13,75% ao ano vira 0,88% ao ano. Agora que eu já mostrei o retorno real dos investimentos atrelados à taxa básica de juros, a Selic, vou mostrar o porquê investir em ações que pagam no mínimo 6% de dividend yield. Como vimos aqui no estudo da Economática, o dividend yield ponderado dos principais índices, o Ibovespa, o IDIV e o IFIX, o Ibovespa sendo o principal índice da Bolsa de Valores, o IDIV sendo o índice das empresas boas pagadoras de dividendos e o IFIX, o índice dos fundos imobiliários. E como vimos nesse estudo da Economática, o dividend yield ponderado, que seria o dividend yield das ações que esse índice obtém, o Ibovespa teve um dividend yield de 11,52%, o IFIX de 11,78% e o IDIV
de 13,76%. Se formos olhar a média, o Ibovespa teve um pouco mais de 4%, visto que o Ibovespa não é um bom índice, então já era de se esperar. O IDIV tem uma média de mais de 7% e o IFIX em quase 8%. Lembrando, o dividendo não tem cobrança de IR, ou seja, é líquido o valor que cai na sua conta. E agora eu fiz uma pequena tabelinha aqui simulando as ações de dividendos, que seria o IDIV. Então eu peguei a média do Dividend Yield do IDIV nos últimos 10 anos. Nem peguei dos 5 anos, eu peguei dos 10 anos para ficar mais claro a nossa simulação. E pegando aqui a inflação média, como vimos, é 5,68%, dá um retorno real de 1,46% ao ano. Porém, se formos olhar dessa forma, não dá um retorno tão grande. Porém, a valorização média das ações do IDIV, que é o principal índice das ações pagadoras de dividendos, ele se valorizou nos últimos 5 anos 12,36% ao ano. E se pegarmos esse 12,36% por ano, tirar a inflação média, que foi 5,68% ao ano, e juntar esse 1,46% ao ano do retorno real, dará um retorno final líquido, tirando inflação, tirando cobrança de IR que não tem, de mais de 8% ao ano. Então é uma diferença bem discrepante, comparado ao CDI, que era 0,88% ao ano. Porém, agora eu vou mostrar o que é o Dividend on Cost. Porém, antes disso, eu vou explicar o que é o Dividend Yield, para quem não sabe. E eu peguei aqui um exemplo da Taesa, que historicamente sempre pagou bons dividendos. E o Dividend Yield dos últimos 12 meses foi de quase 18%. E vendo aqui, ela pagou R$ 6,19 por ação. Então, o cálculo do Dividend Yield, você vai pegar esses R$ 6,19 e dividir pela cotação atual, que é R$ 34,65. E aí você vai saber o Dividend Yield, que é quase 18%, 17,86%. Então, o Dividend Yield é o quanto ela pagou de dividendos nos últimos 12 meses sobre a cotação atual. Como vimos aqui, é R$ 34,65. E agora eu vou explicar o Dividend on Cost, que é também o seu Dividend Yield, porém em relação ao seu custo de aquisição, ou seja, em relação ao quanto você pagou por aquela ação. E como vimos, o Dividend Yield é em relação à cotação atual. E para mostrar de uma forma prática, eu fiz uma outra tabela para vocês entenderem o que é o Dividend on Cost. Então aqui eu usei um investimento de R$20 mil, igual eu tinha usado no CDI, e eu comprei cada ação por R$ 42,00, dando um total de 476 ações. E o rendimento, ou seja, o quanto de dividendos ela pagou, eu peguei a média dos últimos 5 anos e deu R$ 3,45. E a renda passiva, ou seja, o quanto ela gerou, foi de R$ 1.642,20, dando um Dividend on Cost, ou seja, o dividendo em relação ao que eu paguei, que foi R$ 42,00, de 8,21%. E agora, já partindo para outra coluna, com o mesmo investimento de R$20 mil, porém o meu custo de aquisição foi de R$ 38,00 por cada ação, que consequentemente deu mais ações, 526, e com o mesmo rendimento, que deu um total de R$ 1.814,70, dando um Dividend on Cost de mais de 9%. Ou seja, quanto menor é meu custo de aquisição, maior será meu Dividend on Cost. E olhando aqui na última coluna, se eu pegasse esses mesmos R$20 mil e comprasse ações da Taesa a R$ 25,00, daria quase o dobro de ações do primeiro exemplo, 800 ações, com o mesmo rendimento. E, consequentemente, quanto mais ações, mais renda passiva. Deu R$ 2.760, dando um dividendo on cost de 13,80%. Ou seja, quanto menos você pagar por um ativo, por uma ação, por uma empresa, maior será seu dividend on cost. E se formos retirar aqui desse último exemplo a inflação, é só pegar 13,80 menos 5,68, como vimos lá, e dará um dividend on cost de mais de 8%, acima da inflação. Então, a que conclusão chegamos? Que estude bastante, sempre compre boas empresas a preços atrativos, visto que quanto menos você pagar por uma ação, maior será seu dividend on cost. E estude bastante para você não sair nos principais pontos de preços atrativos na bolsa, visto que a taxa Selic está bem alta
As pessoas pensam que vai continuar isso para sempre. Então tente entender os ciclos. Não saia vendendo no prejuízo só porque a taxa Selic aumentou. Porque uma hora a taxa Selic vai baixar, ela tem que baixar. E aí você voltará para a bolsa quando estiver tudo caro. E esse ciclo vicioso só vai te fazer perder dinheiro. Então é basicamente isso, pessoal. Hoje eu trouxe um pequeno estudo que eu fiz, compartilhando os cálculos que eu fiz olhando as médias do CDI, fazendo comparações com o dividend on cost, e olhamos a média de um valor bem discrepante, com o CDI dando um retorno real de 0,88% ao ano, e o IDIV no mesmo tempo dando um retorno final de mais de 8% ao ano. Então, caso esse conteúdo realmente te agregou de alguma forma, considere se inscrever e deixar o like. Eu trago vídeos toda semana, compartilhando o que eu faço com o meu próprio dinheiro, os erros, os acertos, compartilho estudos que eu faço e mostro aqui com vocês como esse, com empresas que eu já analisei e vejo grande potencial nelas. Então é isso, pessoal. Caso realmente agregou esse conteúdo ao seu conhecimento, considere se inscrever no canal e deixar o like. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!